Hoje nós vamos para a nossa aula 8. Hoje eu vou falar de procedimentos. Então, procedimentos são subrotinas, são partes de um código que ajudam a gente a realizar determinadas ações sem que elas estejam no código principal. Até hoje a gente tinha feito programas que todos os programas estavam dentro dessa função principal chamada main. E hoje nós vamos criar os nossos próprios procedimentos. A gente sabe que main é uma função, é a função principal do código C++. Existem procedimentos e funções. Hoje nós vamos ver apenas procedimentos. A diferença de procedimento e função é porque nos procedimentos a gente não tem um tipo de retorno. Já nas funções a gente precisa retornar algo para a função que chamou, a variável que chamou, tá? Mas os procedimentos não. Por isso que os procedimentos a gente coloca a palavra vazio, void. Então eu vou criar aqui um procedimento, por exemplo. Eu vou criar um código onde eu simulo aqui um joguinho, onde eu tenho determinadas ações no jogo. Pular, chutar, socar. Então eu vou fazer aqui um procedimento para pular. Então eu ponho void pular. Esse é o nome do meu procedimento. Você pode até me perguntar, Gerard, mas por que ele está fora do int main? Já que todos os programas anteriores a gente colocava dentro do int main. É porque ele é um outro tipo de procedimento. Né? Aqui é uma função e aqui é a nossa, é como se fosse uma criada por nós aqui, ó. Né? Agora já é um procedimento que a gente criou. Por isso que ele está fora do main. Embora a gente vai fazer a chamada desse procedimento dentro do main. Então vamos lá, void pular. Aqui graficamente a gente não vai fazer a ação de pular, né? Mas a gente vai colocar uma mensagem como se ele estivesse pulando. Então põe aqui, ó, o personagem, vou falar do Mario. O Mario não, vamos botar aqui um personagem qualquer, o personagem pulando. Vou botar aqui, personagem pulando. Então, a chamada desse procedimento, a gente chama esse procedimento pelo nome dele. Então, como eu criei o procedimento chamado pular, eu vou fazer a chamada desse procedimento na função principal, pular. Então, toda vida que eu quisesse que o boneco, o personagem, pulasse, eu chamo esse procedimento pular. Quando eu chamo aqui pular, ele vai atrás desse procedimento e encontra aqui o pular e faz a ação. Aí você pode até perguntar, mas já por que esse procedimento ficou antes do main? Bom, como a gente está aqui no compilador, existe um compilador dentro dessa IDE, do Dev C++, o compilador ele sai varrendo o teu código de cima a baixo. Então, se você colocar o int main antes do pular, ele vai perguntar, ele vai verificar que tem uma chamada desse pular e ele não vai entender quem é, ou não vai saber quem é esse pular. Por isso que eu coloco já a implementação desse pular anteriormente. Existe uma forma de a gente implementar os nossos procedimentos e funções depois do main, contanto que você faça a assinatura dos procedimentos antes de usar. Mas a gente não vai fazer isso hoje. Então vamos lá, eu usei o void pular, fiz a chamada do pular. Vamos executar esse código. Então, ó, personagem pulando. Digamos que ao invés de só pular, eu quero que o personagem agora também chute. Tá? Então vou criar um procedimento chamado chutar. Muito similar ao anterior, cout. E vou colocar aqui o personagem chutando. E vou criar um outro chamado socar. O personagem vai dar um soco. Void socar. E aí a mesma mensagem, só que agora é socando. Personagem socando. Então toda vida que a gente quiser que esse personagem pule, chute ou soque, eu faço a chamada desse procedimento dentro
da função principal. Então, pulou, né? Eu fiz a chamada do pular, agora eu vou fazer a chamada do chutar. Como é que eu faço a chamada dele? Pelo nome, chutar. E bota aqui os parênteses, já que ele é um procedimento. E o outro, socar. Socar. Então ele vai compilar o código e vai verificar que tem uma chamada do pular e aí ele aparece, personagem pulando. Depois do chutar, e aí ele escreve a mensagem, personagem chutando. Depois ele vê o socar e aí escreve personagem socando. Vamos ver a execução desse código. Personagem pulando, personagem chutando, personagem socando. Vou botar aqui um endl só para ficar legal assim, ficar um abaixo do outro. Endl. Pode ser endl ou pode ser contra a barra n aqui também. Então assim, vamos, além dessas 3 chamadas, eu vou mandar ele chutar, porque a gente pode ter várias chamadas desses procedimentos. Chutar, vou mandar chutar de novo, então tem mais um chute. Depois eu vou mandar ele socar. E depois eu vou mandar ele pular novamente. Então são várias ações aqui, várias chamadas. Então ele vai pular, chutar, socar, chutar, chutar, socar e pular. Então a gente roda o código, vê lá, pulando, chutando, socando, chutando, chutando, socando e pulando. Bom, vamos fazer um outro agora. Eu vou fazer um programa que ele faça a soma. Vamos criar dois procedimentos aqui, né, para somar 2 números e depois subtrair 2 números. Então, programa que recebe 2 números e faz a soma e subtração utilizando procedimentos. Então vamos lá. Vou apagar isso aqui. E vou apagar isso aqui. Então a gente começa com o primeiro procedimento que eu vou criar é o void somar. Então eu vou criar um procedimento para somar 2 números. Os números serão capturados na função, no método, na função principal, né, na int main. Então eu vou criar aqui 2 números, a variável int n1, n2, 2 números. Vou pedir para o usuário digitar esses 2 números. Cin N1. A mesma coisa, só que agora para N2. Digite um número, vou ler N2. Bom, eu capturei os 2 números. Agora eu vou fazer a chamada desse procedimento somar. A novidade agora é que vocês estão vendo esse parênteses, no anterior ele ficou vazio, ele não tinha nada. Mas agora eu vou colocar aqui e os 2 números que eu vou passar para o método somar. A gente coloca aqui então, são 2 parâmetros. Eu vou colocar o int n1, perdão, aqui é só passar o n1 e o n2. São os 2 números que eu vou passar para esse método somar. Mas aqui eu vou fazer uma pequena modificação. Como ele vai ter que receber esses 2 parâmetros, eu tenho que declarar aqui que ele vai
receber dois parâmetros. Eu posso criar variável com o mesmo nome ou nomes diferentes. Eu vou criar com o mesmo nome, int n1, n2. E aqui dentro eu vou criar uma nova variável só para somar esses números. Int soma recebe n1 mais n2. E vou mostrar o resultado na tela. Cout, valor da soma, soma. Vamos ver esse código rodando. Então, deixa eu só ver aqui. Vou fazer uma revisão. Método principal, função principal, capturei os dois números, fiz a chamada do procedimento, passei como parâmetro o N1 e N2 que eu capturei, ele veio para cá, né? Ele viu aqui que eu estou recebendo como parâmetro dois números, nessa ordem, ó, o N1, depois o N2, fiz a soma e vou mostrar. Vamos ver se não tiver nada errado, ele deve rodar corretamente. Digite o número. Vamos fazer aqui 5, vou fazer o 10. Valor da soma, 15. Agora vamos criar um outro procedimento para subtrair. Abaixo do void somar, eu vou criar o void subtrair. Também do mesmo jeito, n1, int n2, int subtração n1 menos n2 e um cout valor da subtração. Pronto. O que está faltando agora? A chamada desse procedimento. Da mesma forma que eu fiz o somar, eu vou chamar o subtrair. Subtrair, vou passar como parâmetro N1 e N2. Então vamos ver como ele funcionando. Vou compilar o código. Digite o número. 10. Segundo número. 5. Então, valor da soma, 15. Valor da subtração, 5. Ficou tudo junto aqui porque na hora de mostrar, eu não dei um endl. Vou colocar um endl aqui só para ficar legal. Endl. Aqui não precisaria, mas a gente coloca aqui também. Então, repare aqui que eu só coloquei o endl e vou fazer ele rodar para ficar um abaixo do outro. Digite o número. Vou botar agora outros números. 3, outro número. 6. O valor da soma, 9. Valor da subtração, menos 3. Ok, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui nessa aula. Valeu!